boa notícia para o Fluminense, lesão de jogador pode fazer com que o Fluminense acerte com o zagueiro. Eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. Tem também um boletim médico completo do Fluminense e valor milionário que o nosso tricolor arrecada em 2024 na Copa Libertadores da América. Então você, tricolor, deixa o like nesse vídeo aqui, confere se já está inscrito na Central, ativa o sininho para não perder nada e vamos falar muito de Fluminense. Em 2023 a gente sentiu o gostinho maravilhoso que é ser campeão da Copa Libertadores da América e com isso fomos os cabeça de chave no Grupo A da Libertadores e já estamos classificados para as oitavas de final. O Fluminense pegou um grupo que eu considero bastante acessível, está invicto até agora, tem 2 empates fora de casa contra Alianza e Cerro Porteño, venceu as 2 contra o Colo-Colo, tem a última rodada agora contra o Alianza Lima, mas já está classificado, já está garantido em primeiro lugar no seu grupo. Então, vai nas oitavas de final decidir a sua classificação em casa. Inclusive, tem informações aqui importantes sobre o sorteio das oitavas e as datas, né? A gente ainda tem vários times para se classificar, para confirmar essa vaga, mas a gente sabe que o Fluminense já está classificado em primeiro, então a gente já sabe que o jogo de ida das oitavas de final vai ser na semana ali do dia 13, 14 ou 15 de agosto, e essa partida será fora de casa. O Fluminense joga a primeira fora de casa. A partida de volta, semana seguinte, dia 20, 21 ou 22 de agosto. Pois é, gente, a gente está em maio, mas as oitavas vão ser somente lá em agosto, porque vai ter pausa para a Copa América, aquela coisa toda que a gente já sabe. Isso pode ser muito bom para o Fluminense, né? A gente vai ter a chegada do Thiago Silva ali, nesse período ali do meio de agosto. Eu tenho certeza que o Thiago Silva já vai estar jogando, já vai estar com sequência, com ritmo, né? Sendo titular na zaga do Fluminense, se Deus quiser, dando um jeito. E também tem a janela do meio do ano de reforço. O Fluminense pode investir ali para trazer mais gente. O sorteio das oitavas está marcado para o dia 3 de junho. Esse já está mais pertinho, então a gente vai ter aí basicamente um pouco mais de 2 meses, né? Já sabendo quem vai ser o nosso adversário nas oitavas, com o sorteio já definido. E tem uma informação importante das premiações que o Fluminense já faturou na Libertadores em 2024. O Fluminense já arrecadou 5 milhões e 240 mil dólares na competição, né? Isso daria cerca de 27 milhões na cotação atual. E isso o Fluminense fatura porque ele ganha 3 milhões de dólares por ter participado da fase de grupos, né? Simplesmente por jogar a fase de grupos ganha 3 milhões de dólares. E aí tem algumas premiações, né? Como venceu o Colo-Colo no Rio de Janeiro, o Fluminense ganha mais 330 mil dólares. Como venceu o Colo-Colo lá em Santiago, mais 330 mil dólares. E com a vitória contra o Cerro Porteño na última quinta-feira, mais 330 mil dólares, né? A premiação que a Conmebol dá por vitória, né? O vencedor da partida ganha 330 mil dólares. E aí, classificado para as oitavas de final, o Fluminense fatura mais 1.250.000 dólares. Então, no total aí, 27 milhões, que cai muito bem, né? Na conta do Fluminense. Vale lembrar, teve informação divulgada lá pelo Trivela do balanço, né, da previsão orçamentária do Fluminense, e ali para fechar as contas no verde, o Fluminense projetou chegar pelo menos na semifinal da Copa Libertadores da América, né? É uma meta ousada, digamos assim, não que o Fluminense não tenha condições de chegar na semifinal, mas um torneio de mata-mata, né, se tem qualquer revés aí, já estão contando com essa premiação. Então o Fluminense, espero que seja campeão, aí essa situação não vai ser um problema maior para nós. Quero trazer agora o boletim médico do Fluminense. O GE traz uma lista atualizada da situação de 8 jogadores do Fluminense que se lesionaram. Mas antes, rapidinho, só lembrar você que está aqui assistindo de correr no comentário fixado desse vídeo, clicar no link que lá tem, porque é o canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica sabendo de tudo que acontece com o nosso tricolor. Então, clica no link, aperta o botão seguir e vem fazer parte do canal da Central. Beleza? Vamos falar então um pouquinho dessa informação do GE. Eles trazem essa lista de atualização das lesões, né? Assim, em 2023 o Fluminense teve poucas lesões, em 2024 a gente pode dizer que a bruxa tá solta, né? Toda hora o Fluminense tem um problema físico, um problema de lesão. Tem alguns jogadores que já retornaram, como Renato Augusto e Gabriel Pires. O Gabriel Pires ficou muito tempo parado, né? Mas já está retornando. E tem ainda 8 jogadores na lista de lesões, né? Vamos lá, vou começar falando do André. O André, a gente lembra, né, que teve aquele problema no joelho. Deve demorar um pouquinho mais para voltar. Ele está em tratamento dessa lesão, foi no joelho direito e ainda não tem sequer previsão de iniciar a transição para os treinos no gramado. Então, a situação do André vai demorar um pouquinho mais. Joelho é sempre complicado, demora um pouquinho mais para ele retornar.
Quem teve também problema no pé foi o Samuel Xavier, né? O Samuel Xavier teve uma fratura no pé, está se recuperando, está realizando esse tratamento, mas também não iniciou essa transição para os gramados, né? Tem que ver ali qual é o grau da fratura e tal, mas é uma situação um pouquinho mais delicada também. O Samuel Xavier não está nesse próximo ali de retornar ao Fluminense. O Douglas Costa, ele joga como titular e se machuca, né? E aí ele está em tratamento nessa lesão que ele sentiu na coxa direita, também não iniciou a transição. É um jogador que tem seu histórico de lesão, né? Eu até falei outro dia, né, que o ciclo Douglas Costa no Fluminense é basicamente, ele tá no banco, aí ele entra mais ou menos, aí depois ele entra bem no jogo, aí ele começa a titular e aí ele se machuca. Aí ele fica fora, aí entra mais ou menos, entra bem, titular, machuca. Infelizmente esse é o ciclo do Douglas Costa, não conseguiu ainda se firmar no Fluminense. Teve lá seus lampejos, né? Teve boas participações, mas para se firmar ainda falta, né? Porque toda hora tem uma lesão, coitado. Então, uma situação complicada, um jogador que a gente já sabia, né, que tinha esse histórico, mas tá difícil, né? A gente achava que o Filé ia dar jeito, mas o Filé não tá conseguindo fazer milagre nessa temporada. Quem também se machucou no jogo contra o São Paulo foi o Manuel, né? O Manuel sente a coxa, bota a bola para fora e foi o momento que causou toda aquela confusão entre Fernando Diniz e Luciano, né? Ele tá em tratamento dessa lesão na coxa direita, também sem previsão de transição ao gramado, enfim, de estar perto de voltar, né? Vai demorar um pouquinho mais a situação do Manuel. Quem tá numa situação um pouquinho mais leve, vamos botar assim, é o Marquinhos, né? O Marquinhos não joga o último jogo contra o Cerro Porteño, ele jogou contra o São Paulo, mas contra o Cerro Porteño não, né? E era um jogador que a gente até contava que seria titular e tal. Foi relacionado, mas foi cortado em cima da hora. A informação é que ele sofreu um trauma no pé esquerdo nesse jogo contra o São Paulo, e aí, por isso, acabou ficando de fora do jogo contra o Cerro Porteño, mas a situação não é considerada grave, existe a possibilidade sim, tá, dele ser relacionado no meio da semana contra o Sampaio Corrêa, não é uma situação muito mais pesada não, tá? O Thiago Santos também já tá no processo de retorno, né? Ele teve uma lesão na coxa esquerda e voltou aos treinos com o grupo na última quarta-feira. Não foi relacionado ainda contra o Cerro Porteño, ainda não tinha tempo hábil para tal, mas a tendência é que nos próximos jogos ele fique à disposição. E aí mais uma opção na zaga, o Fluminense no último jogo sofreu muito ali com a defesa, no sentido de não ter opções, não ter peças. O Martinelli acabou começando como zagueiro, e foi assim que jogou, o Felipe Andrade ficou no banco, e ao lado dele o Antônio Carlos. Eram poucas peças que o Fernando Diniz tinha à disposição, então o retorno do Thiago Santos está próximo de acontecer, seria mais uma peça para o Fernando Diniz poder trabalhar. Quem está sem previsão de retorno também numa lesão grave é o Lelê, né? O Lelê se recupera de cirurgia no joelho direito e vai demorar bastante, né? Possivelmente o Lelê não jogue nem nessa temporada mais, né? Ele teve um rompimento ali de ligamento e tal, e essa situação é grave, teve que fazer cirurgia, né? Ele já operou, está se recuperando. Vai demorar bastante para o Lelê voltar a campo pelo Fluminense. Eu quero falar também, esse um pouco mais de detalhe, da situação do Marlon, o zagueiro Marlon também. Ele se recuperou de uma cirurgia no joelho direito após sofrer lesão também, e também é mais um que vai demorar a voltar aos gramados. Eu quero falar bastante dele, mas rapidinho, deixa eu só aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo me falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense alcança. Aí a galera chega junto, deixa o comentário aqui embaixo, e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Marcos Aurélio, lá do Espírito Santo, pro Newton de Cabo Frio, pro Vaguinho de Resende, pro André de Nova Iguaçu, Jósio de Niterói, Marcos Fernandes lá de BH e Pedro de Alcântara de Araguaína, no Tocantins. Um abraço pra galera e, claro, o convite para você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome? Deixa um comentário aqui embaixo, claro, me falando seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar um pouquinho da situação do zagueiro Marlon, né? Porque, como eu disse, ele está se recuperando de uma cirurgia no joelho direito e é mais um que demora a voltar aos gramados, né? Se a gente recapitular a situação do Marlon, houve uma informação de que ele já chega no Fluminense com esse problema no joelho, né? Ele chega no Fluminense no meio do ano passado já com esse problema no joelho, mas aí estava conseguindo ainda jogar, né? Não estava uma situação muito grave. No começo dessa temporada, os primeiros jogos dessa temporada, se vocês lembrarem, a gente imaginava que o Marlon seria o substituto do Nino, né? Seria o cara a fazer dupla ali com o Felipe Melo, mas ele não joga os primeiros jogos dos titulares, ele não joga, fica afastado justamente por dores no joelho, e o Thiago Santos começa. Depois o Marlon eventualmente retorna, faz algumas partidas, mas logo para novamente
por conta dessa situação no joelho direito, e ele fez a artroscopia, né, a famosa artroscopia no joelho, para tentar resolver esse problema. Então, quando se trata de joelho, já é sempre uma coisa complicada. Quando tem cirurgia no joelho, é mais complicado ainda. Só que o Marlon, a gente lembra, né, ele tem contrato com o Fluminense até o fim do próximo mês, até o dia 30 de junho de 2024. Ele pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, ele vem para o Fluminense naquele mecanismo da FIFA por conta da guerra lá no leste europeu. O Shakhtar é obrigado a liberá-lo por empréstimo sem custos, então ele chega no Fluminense dessa maneira. Só que, com o contrato se encerrando no fim do próximo mês, muita gente pode até olhar e falar, pô, acho que o Marlon não joga mais pelo Fluminense, já que ele está demorando a voltar aos gramados por conta dessa cirurgia. Só que a gente lembra do caso do Hudson. Vocês lembram do caso do Hudson? O Hudson estava machucado, ele era emprestado pelo São Paulo. O Fluminense estava machucado e o Fluminense teve que renovar o contrato dele por conta de uma questão ali ética, né, do tratamento do jogador, né? Você tem que devolver o jogador para o clube em totais condições. Então, a tendência é que o Fluminense consiga, sim, essa renovação de contrato do Marlon, mas numa questão de justamente ficar com o jogador para terminar de tratá-lo e aí sim devolvê-lo ao Shakhtar Donetsk. Claro, tem a possibilidade do Marlon renovando por mais um ano, por exemplo, ele vai, né, enfim, demorar menos do que isso para voltar, e aí vai voltar a atuar pelo Fluminense. É um jogador que o Fernando Diniz gosta, já elogiou, entende que seria uma peça essencial para substituir o Nino no elenco do Fluminense, só que esse problema físico o prejudicou muito, não consegue ter a sequência. Esse momento agora de 2024 era perfeito pro Marlon, né? Eu falei muito no ano passado o seguinte, cara, o Marlon era um cara que ele chega no meio do ano com o Fluminense jogando e as competições pegando fogo. Então eu sempre fazia a brincadeira, né, de falar, cara, é como se o Marlon foi entrar no ônibus, só que o ônibus está em movimento. E aí o Marlon tem que entrar no ônibus, com o ônibus em movimento, ele tem que cair em pé no ônibus, ele tem que pular dentro do ônibus e cair em pé, não pode cair, não pode se estabacar. Tem que pular e ficar em pé dentro do ônibus e ainda ajudar uma senhora que está ali se desequilibrando. Era isso que ele tinha que fazer, ele tinha que fazer essa missão para entrar nesse ônibus aí. É uma situação muito difícil, muito complicada. Ele estava parado de férias, aí tem que recuperar ritmo de jogo, tem que ganhar a posição, tem que se adaptar ao esquema do Fernando Diniz, tudo com as competições pegando fogo. Então era uma situação delicada. O começo desse ano pro Marlon era crucial. Pô, você vai pegar um carioca, uma pré-temporada e tal, para daí ganhar a posição, se firmar. Só que esse problema físico acabou atrapalhando muito ele. E é isso. O contrato dele acaba no final do próximo mês. O Fluminense quer renovar, quer estender o contrato do Marlon. E deve ter esse facilitador, vamos botar dessa maneira, facilitador entre aspas, porque é por conta de uma notícia ruim, que é a lesão dele. Mas o contrato será renovado por conta da lesão, né? O Fluminense não pode devolver o jogador machucado, então vai renovar por mais um ano, tentar recuperar o Marlon, e aí sim, ver se ele consegue finalmente se firmar, né? Ser o Marlon que a gente esperava quando ele chega no Fluminense no ano passado. Eu estava muito feliz com aquela contratação, gostei muito, mas acabou que até agora o Marlon não se firmou e não jogou bem com a camisa do Fluminense, tá certo, galera? Então essa é a informação, o Marlon deve renovar o contrato com o Flu, muito por conta da lesão no joelho. O Fluminense tem que devolvê-lo ao Shakhtar inteiro, o Fluminense não pode devolver o jogador machucado, então a tendência é que o Marlon renove o seu contrato com o Fluminense, beleza? Eu quero saber, claro, a sua opinião. Você acredita que o Marlon pode dar a volta por cima e ser importante pro Fluminense ainda nessa temporada? Deixe seu comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, nações tricolores, tamo junto!